Bom, nós estamos ainda estudando aqui no Livro dos Espíritos, na parte 2, agora a lembrança da existência corpórea. E nós ficamos na semana passada na questão 306. Então, só para a gente relembrar, né, refrescar a memória, nesse item, esse tema, né, lembrança da existência corpórea, Kardec está perguntando aos espíritos o que nós lembramos no nosso tempo de encarnado. Então ele perguntou se o espírito tem essa lembrança, e nós vimos que sim, que vai se lembrando aos poucos. E aí ele perguntou se poderia lembrá-las se o quisesse. Ele disse que pode, sim, dependendo aí da necessidade, da situação, do estágio em que nos encontramos. E aí então hoje, na questão 307, ele perguntou aos espíritos de que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito. Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que ele tenha ante os olhos. Quer dizer, o espírito vai se esforçar, né, forçar a sua imaginação para se lembrar da vida passada, do que ele já fez enquanto encarnado, ou aquilo vai se apresentar para ele como uma tela de cinema, como se fosse um filme que vem mostrando tudo. E a resposta é simples. Eles disseram que todos os atos que tenham interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. E aí a gente para aqui e lembra, né? Como nós atualmente, né? A gente hoje em dia, a gente só lembra das coisas passadas que vão ter utilidade para a nossa vida. Eu não vou ficar me lembrando de coisas que eu fiz lá que não foram úteis na época e vão ser muito. Essas coisas vão se apagando da nossa memória. Por quê? Porque não tem utilidade. Então é a mesma coisa aqui quando nós estamos lá no mundo espiritual, desencarnado, né? Na situação de espíritos. Nós vamos lembrar aquilo que nos interessa, aquilo que vai ter utilidade no momento presente. E aí ele continua. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Então, quanto mais eu estiver desligado dessa vida material, dos valores materiais, dos bens materiais, né, mais eu vou esquecendo tudo isso também, essa vida material. Porque ela só teve assim utilidade para a minha caminhada evolutiva, né? Então, passou, utilizei, acabou, joguei fora, não precisa mais daquilo, né? O Negão coloca, minha mulher fala a mesma coisa para mim, diz que só lembro o que me convém. Mas é verdade, todos nós. Então você vai querer ficar se lembrando de coisas que você fez e que se deu mal? Você não quer se lembrar. Às vezes até vem na tua memória, mas você muda logo o pensamento, né, Negrão? Você vai ficar querendo lembrar de coisa que só te fez mal, que não foi legal, que não foi bom, que você só fez bobagem lá atrás? Ninguém quer ficar lembrando, né? Agora, as coisas boas a gente lembra até que para servirem de base para a nossa vida atual. Então, aí ele continua dizendo, né, que quanto mais desmaterializado estiver o espírito, menos importância ele atribui a essas coisas materiais. E aí foi o que nós lemos no Evangelho, né? A gente, quando abre o Evangelho assim, que a gente diz, estou abrindo ao acaso, a gente nunca abre nada ao acaso, né? Aí que a gente vai comprovando cada vez mais que acaso não existe. Como disse hoje de manhã o Zé, que uma frase lá, o acaso é a mão de Deus na nossa vida, não tá por acaso, não existe acaso. Então, o que nós lemos no Evangelho foi justamente isso, uma das coisas que mais nos atrapalha, né, que mais impede a nossa caminhada aí nessa missão que nós temos, cada um conosco mesmo, que é sermos melhores, evoluirmos, é justamente esse apego aos bens materiais. E quanto mais desmaterializado, quer dizer, quanto mais eu vou me desapegando,
desses bens materiais, menos importância eu vou atribuindo a eles, né? Há tempos atrás, e que hoje já não tem mais valor para nós, assim. A gente até tem ali, utiliza, mas não tem mais aquela coisa, né? Aquilo ser uma prioridade. Eu não vivo sem isso. Hoje em dia, as coisas vão se modificando. Então, é o que ele está dizendo aqui, conforme nós vamos tendo o entendimento da vida, nós vamos nos conscientizando de que precisamos, sim, dos valores morais, esse apego às coisas materiais vão ficando de lado, né? Tem hora que eu me lembro assim, quando há tempos atrás, quando eu era mais jovem, né? Eu hoje até estranho, eu mesmo me estranho, digo assim, nossa, mas eu valorizava tanto isso e hoje em dia isso não tem valor nenhum mais para mim. Graças a Deus, né? E aí é que a gente vê que a gente aos pouquinhos está se modificando, né? Vai modificando mesmo. A doutrina, ela vai fazendo um trabalho de conscientização e que a gente vai se modificando, e quando acontece a situação é que a gente percebe, né, que já mudou, que não era mais como há tempos atrás. E aí ele ainda continua dizendo: fazes muitas vezes a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a Terra. Isso ainda a resposta, ele falando com Kardec. E que não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. Pouco lhe interessam e caem no esquecimento. Aquilo que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a progredir, né? Então, as coisas que me interessam eu vou lembrando e vou levando comigo. Aquilo que não vai me ajudar em nada, que não vai me interessar em nada, eu vou esquecendo e vai se apagando de nossa memória, né? No livro que a gente está estudando aqui às quintas-feiras, na sala Espiritismo Net Brasil, que são as obras de Leon Denis, é assim um livro muito bonito, né? E a gente está entrando agora nas potências da alma. Então Leon Denis vem falando para nós, nessa vida, nessa caminhada que nós estamos realizando, é a vida superior. E a vida superior, ela é plena de felicidade. Não essa felicidade que a gente conhece aqui, não. E aí ele descreve lá o tipo de felicidade, né, que nos espera. É aquela felicidade em que a gente não vai ter nenhum desses sentimentos pequenos que são sentimentos ligados à vida material. A esse sentimento de posse, né, que muitas das vezes a gente acha que já se desapegou. Mas quando acontece qualquer situação em que a gente às vezes precisa se desvencilhar de alguma coisa, a gente percebe que ainda tem aquele apegozinho lá, né? Quando alguém nos pede alguma coisa, e aí a gente vai, empresta, mas a gente empresta sim, cheio de cuidado, cheio de medo. Não, a gente já diz assim, não, eu já empresto porque eu já me desapeguei. Mas faz tanta recomendação para quem a gente empresta, que a gente já... E aí a gente para perceber, não, peraí, eu ainda preciso trabalhar mais isso, né? Porque eu deveria emprestar, apenas pedir que a pessoa tenha cuidado, mas não ficar naquele desespero. Vamos ver o que o Dudu colocou aí. A gente vai sentindo, conforme a idade, o estudo, no aprendizado, a depuração de certos erros que cometíamos sempre. E hoje, percebendo isso, a gente vê que vale a pena estudar o Espiritismo, com certeza. E quanto mais a gente vai estudando, né, Dudu, mais a gente vai se conscientizando e automaticamente modificando os nossos valores, né? Quantas vezes, tenho certeza que eu já fui assim, e acho que alguns de vocês aí também já foi, né? Quantas vezes nós dizemos assim, não levo o desaforo para casa. A última palavra tem que ser a minha. Eu sou a dona da razão. Eu já fui muito assim, muito. Nossa, não levava desaforo para casa mesmo. Hoje em dia, eu levo desaforo e muito mais que ver junto com o desaforo. Eu aprendi a me calar. Por que eu aprendi a me calar e hoje eu me calo com a maior naturalidade? Porque quanto mais bem,
do que o gritar mais alto. Quando você tem alguém que está querendo se aborrecer com você, que está querendo uma encrenca, que está querendo confusão, principalmente dentro da família, né? A gente tem que ser sincero e falar que dentro da família é que é o problema. A melhor coisa é você se calar. Deixa passar e depois vai calmamente conversar com a pessoa. Você se sente melhor. Eu estou aprendendo isso. Então eu aprendi, eu escutava isso e eu achava que era uma grande bobagem, né? Eu escutei uma vez uma frase, logo no início que eu entrei para a doutrina, eu escutei isso, que o verdadeiro herói é aquele que se cala e não aquele que dá o último grito. E aí eu fiquei com essa frase na minha cabeça e comecei a trabalhar isso, né? A não gritar mais alto, porque eu gritava, a não gritar. Interessante que nem dentro de sala de aula com os meus alunos eu parei de gritar. Parei de me impor através do grito, que era difícil, né? E agora, né, quando a gente começa a trabalhar através do silêncio. Então você entra assim na sala de aula, tá aquele tumulto, né? Confusão danada. Aí você entra, para, fica calada, né? É assim que eu faço. Entro, daqui a pouco um vai parando, o outro vai parando, o outro vai parando, aí um cutuca no outro, porque fica todo mundo estranhando, né? Poxa, a gente está num tumulto, a professora chegou e não falou nada, está quietinha. Quer dizer, eu fico parado, eles se acalmarem. Então, turma de quinta série, né, que é aquela turminha da idade de 9, 10 anos, que eles estão com energia toda, total, né? Aí daqui a pouco vai parando, aí a gente, boa tarde, ou então bom dia, né? E aí a gente percebe que a coisa anda melhor. É impressionante. É a mesma coisa quando uma pessoa vem para cima de você, querendo já até te bater, você para e fica olhando para a pessoa. Espera ela desabafar, ela acabar de gritar, e depois você fala com naturalidade. Fala baixo, conversando, né? Isso dá muito certo. E é o que a doutrina vem nos ensinando aqui. Então a gente vai, a cada tempo que a gente vai estudando, que a gente vai adquirindo esse conhecimento, mais eu vou acreditando naquele ensinamento de Jesus, né? Quando ele diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque você vai fazendo da maneira como você aprende, você vai se sentindo melhor. Você vai vendo que realmente isso é que é o certo, que é assim que a gente tem que agir. E conforme você vai tendo a consequência dos seus atos sendo boa para você, você vai se esforçando para modificar cada vez mais, né? O Negrão coloca que não é à toa que os entes familiares são os adversários de outrora. Sim, é na família que a gente está ali, os inimigos de vidas passadas, está tudo reunido ali naquela panela, e aí, se a gente não tiver essa consciência, né, Negrão, de trabalhar e entender que aquele irmão que é complicado, que nós achamos que é complicado que nada, mas que ele está ali para o nosso bem, é para o nosso benefício, que a gente precisa se acertar, ou com aquele pai complicado, com aquela mãe, com um primo, com uma tia, com família mesmo, né? Então, são nesses momentos que a gente tem que colocar isso que a gente estuda aqui em prática. Não é ficar esperando grandes atos e atitudes, né, na rua ou no trabalho, não. É dentro de casa, mesmo ali, com pai, mãe, filho, né? Com os que estão junto a nós. E dali a gente joga para a rua, para fora de casa. Se a gente trabalhar ali, e fora de casa é muito mais fácil ainda, né? Dentro de casa, com a família, que é o complicado. É que o nosso mentor aqui do nosso centro diz para nós, né, doutor Erma, ele diz assim, que a nossa maior dificuldade é justamente essa, o relacionamento. É respeitar, entender, né, o outro. Não. É muito complicado, é muito difícil isso, porque a gente sempre acha que está com a razão. A gente sempre se coloca na posição de vítima e o outro é que é o errado. E muitas das vezes não é. Porque vítima não existe. A Cícera coloca, Beth, eu estou aprendendo o seguinte, todas as noites repetir em prece. Nada tenho contra o meu irmão. É verdade, a gente tem que fazer disso um mantra, né? Você bota os dedinhos juntos assim e fica, nada tenho contra o meu irmão, nada tenho contra o meu irmão. E isso funciona. Funciona e funciona mesmo, né?
com quem quer que a gente tenha essa dificuldade. Bom, aí na 308, ele pergunta, o espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Quer dizer, será que quando eu desencarnar, nós desencarnarmos aqui dessa encarnação, nós vamos nos lembrar de todas as nossas outras trocentas vidas que nós já tivemos? E aí ele responde, todo o seu passado se desenrola diante dele com as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Quer dizer, novamente ele está falando, eu só vou me lembrar de todas as vidas que eu tive, posso até me lembrar o que eu fui em todas elas. Agora, o que eu fiz em todas elas, vai ser difícil eu ficar me lembrando. Até porque, é como ele diz aqui, não é necessário. Então eu vou apenas puxar pela memória para aquilo que vai me ser útil no momento presente. Continuando, ele diz assim, quanto às experiências existentes, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. Assim como a nossa atual vida, né? A gente não se lembra desde o dia em que nós nascemos. Nós fizemos muitas coisas, choramos, gritamos. Alguém se lembra aqui que quando era bebezinho tinha dorzinha de barriga? Alguém se lembra aqui que quando era bebezinho tinha dor de ouvido? Né? Alguém se lembra aqui quando deu o primeiro passo? É meio complicado da gente lembrar. Por quê? Porque atualmente isso não vai ter assim nenhuma importância para nós. Mas determinados pontos, até mesmo da nossa infância, nós nos lembramos. Porque marca, né? E aí tem uma finalidade. Na 309 ele pergunta, como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Ele diz, como uma veste imprópria que o incomodava e da qual se sente grosseira, dessa matéria pesada, né? Ainda muito grosseira que a gente tem que carregar e que nos limita. Quando a gente fica livre, é como se a gente estivesse dentro de uma armadura de ferro, né? Os nossos movimentos são limitados. Quando a gente fica livre disso, o espírito está livre dessa armadura, desse corpo grosseiro, ele vai se sentir muito melhor. Aí ele pergunta, né? Primeiro ele perguntou como o espírito considera o corpo. Aí ele diz, uma veste imprópria. Aí agora ele pergunta, que sentimento ele experimenta à vista do seu corpo em decomposição? Ele diz, quase, na 310, ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido? Antes da gente ir na resposta dessa pergunta, vamos voltar um pouquinho aqui em cima, que me passou um esclarecimento aqui na cabeça. Quando ele perguntou que sentimento experimenta em relação ao corpo, né, que acabou de deixar, aqui, meus amigos, a gente está falando de uma maneira geral, né? Porque existem também, novamente voltando aí o assunto do apego, existem aquelas criaturas que são muito apegadas ao corpo. A gente sabe disso. Então, hoje em dia, então, está assim uma febre, né, de você ter o teu corpo perfeito. Então, aí as pessoas vão para tudo quanto Pois é, né, o Cícero, engraçado, você pensou aí e eu pensei aqui também. As pessoas ficam para a academia, vão para aqui, vão para ali, até num exagero muito grande. E justamente isso que você colocou aqui, esquece de cuidar do espírito. Então são aquelas pessoas que têm um apego muito grande ao corpo, que colocam o corpo como se fosse assim, nossa, tudo bem que é o nosso material de trabalho, é uma coisa que a gente tem que cuidar, mas sem o exagero,
né? E conforme você está colocando aí, será quanto dinheiro não se gasta para ajeitar esse corpo grosseiro, silicones e botox? Gente, outro dia eu estava vendo uma reportagem nesses canais assim de comentários de uma mulher que ela quer ter o maior peito do mundo. Então ela já passou por problemas seríssimos. E ela está injetando silicone, cada vez ela vem colocando mais. Agora você vê a mentalidade dessa criatura. Então essa lembrança aqui, essa indiferença que ele fala aqui, que a gente olha o corpo ali como uma vestimenta, que a gente se desvencilhou, isso é de uma maneira geral, né? Você sabe que aí tem os casos e casos. As criaturas que são apegadas ao corpo, elas vão ficar grudadas lá no corpo e vão ficar sofrendo. Porque aquele corpo vai se decompor, aquele corpo vai se desmanchar, vai se transformar, né? E aí ficam ali passando por todas as sensações que o corpo está sofrendo lá no processo de decomposição. É isso que o Negrão colocou aí. Tem uns que quando desencarnam ficam apegados ao corpo em decomposição. Tem um livro que eu li, O Roqueiro no Além. Esse livro é fortíssimo. É uma psicografia e dá a ideia, né? Pois é, Dudu, vai ficar olhando para o silicone, para os botox, tudo, ainda vai ficar assim, nossa, quanto dinheiro que eu gastei por nada, né? Você pode cuidar do corpo e fazer bem-estar, ter o seu corpo bom, tratado, uma boa alimentação, não é? Você vai se cuidar fazendo um exercício físico, isso é natural, você tem que fazer uma boa higiene, você tem que cuidar, a saúde do teu corpo você tem que cuidar, mas esses exageros que a gente está vendo aí, vocês veem que as mulheres estão se transformando, o corpo da mulher está ficando totalmente, pelo menos para mim, no meu ponto de vista, está ficando deformado. Porque é um monte de silicone no peito, é um monte de silicone no bumbum, é silicone nas coxas para ficar com colchões, né? Pois é, e aí eu vejo que as mulheres estão assim deformadas, se deformando, porque aquilo ali não faz parte da natureza do corpo. Então vai haver um momento que vai deteriorar e vai trazer problemas sérios. Enfim, né? São as escolhas que as pessoas fazem, e a gente sabe que é por falta do conhecimento, porque se tivessem esse conhecimento que a gente tem aqui, que a doutrina nos oferece, não faria isso, né? Não cuidava, não fazia dessa maneira. Então, eu estou lembrando desse livro, O Roqueiro no Além, que ele não diz, né, que seria o espírito do Raul Seixas, mas tudo indica que seja, pelos detalhes que ele dá de como era a vida dele, o que ele fazia, papapá. Então ele vem contando ali que ele, quando morreu, vocês sabem que ele morreu com problemas de drogas, né? E ele não sabia, não sentia que estava morto. Então ele passou por todas as sensações que o corpo estava passando. Então ele se viu dentro do caixão e o caixão abafado, e ele via os amigos em volta do caixão ali chorando, e ele falava com os amigos e não conseguia, e fecharam o caixão e enterraram, e daqui a pouco é um livro assim até forte demais, mas vem mostrando justamente isso que a gente está falando aqui. Se você não se prepara para isso também. Esse corpo é lindo, bonito, maravilhoso, que eu amo agora porque eu preciso dele, mas quando eu desencarnar, vai lá servir de alimento lá para os bichinhos, vai se transformar em bichinho, vai continuar a sua missão de matéria, e eu vou continuar a minha missão de espírito. Então é assim que a gente tem que pensar, justamente para não sofrer, porque senão a gente sofre. O apego, por que ele fala, né, o Evangelho fala lá, e eles falaram aqui também, os espíritos vivem falando isso, que um dos maiores empecilhos para a nossa evolução e para a nossa felicidade é justamente esse apego, que a gente tem às coisas, as pessoas, não é? É meu pai, é minha mãe, eu não vou viver sem o meu pai, sem a minha mãe, eu não vivo sem o meu filho. Não é assim que a gente tem que amar, isso não é amor. Isso não é amor. Você tem que amar o seu filho, amar muito, mas ter a consciência de que ele não é seu, não é uma peça tua, não é? Você tem que amar o seu pai, amar muito a sua mãe, seus irmãos, mas tendo a consciência de que não são seus.
E que a hora que eles tiverem que seguir o caminho, né, e houver uma separação, por isso, a gente vai sentir saudade? Sim, porque faz parte. Agora, sem desespero, sem aquela tortura, né, da separação. Lembrando sempre que nós estaremos sempre juntos um dia, né? O Dudu coloca, fico imaginando quando o corpo sofre, já é uma tristeza. Imagine o espírito que não é matéria em sofrimento. Deve ser horrível. Por isso temos que cuidar dele aqui em vida para não passar por isso na morte. Pois é, mas é o que os espíritos nos ensinam, né? A se preparar para esse momento. O que a doutrina mais nos pede, nos ensina aqui no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, né, todas as mensagens dos espíritos, é se preparar para esse momento, para que a gente não sofra, porque é uma coisa que é certa na nossa existência. Nós vamos passar por esse momento do desencarne, já passamos muitas vezes e ainda vamos passar muitas. Então a gente tem que trabalhar justamente esse desapego a esse mundo material, ou seja, viver no mundo sem ser do mundo, como nos ensinava Eurípides Barçanufo, né? Eu estou aqui, porque aqui eu preciso delas, mas eu não sou desse mundo. Eu não sou essas coisas materiais que eu tenho, né? Eu tenho, utilizo, mas a hora que eu não precisar mais, pronto, está ali, acabou, não preciso mais, não vou ficar aqui sofrendo, né? E isso em relação também aos nossos entes queridos, e isso principalmente em relação aos nossos animais de estimação. Criaturas que sofrem porque o cachorrinho morreu, que querem morrer junto com o cachorrinho. Gente, o bichinho teve a sua missão, cumpriu lá, viveu o tempo determinado para ele viver. Agora eu vou sentir a falta dele? Claro, vou sentir, porque foram anos de convivência. Mas eu não posso ficar naquele desespero porque o bichinho morreu. Por quê? Porque só me causa mal, só me faz mal. O sofrimento está aqui comigo. Por conta de quê? Desse apego, né? O Negrão coloca, temos que ter em mente que tudo desta vida é um empréstimo. Sim, Negrão. É o que o Evangelho nos disse ali. Nós não somos donos das coisas, né? Como ele falou lá. Aquilo está tudo por empréstimo para nós. A hora que a gente cumprir a nossa missão aqui, a gente vai partir e esquecer o que viveu aqui, né? É como a gente vai passar férias numa cidade. Aí a gente chega lá, brinca, se diverte naquela cidade, você passa lá um mês utilizando tudo que aquela de bom que aquela cidade tem para te oferecer. Acabou as férias, você vem embora. E o que é da cidade ficou para lá. Pronto. Você não tem que trazer nada, carregar nada e nem ficar lastimando. Tem que agradecer a oportunidade que teve, né? E aí o desapego vai ser mais fácil. O Dudu coloca, eu sei que meu cão viverá mais 10 anos e tenho que me preparar para esta passagem dele, sabendo que um animal reencarna rapidamente. Pois é, a gente ainda tem esse conhecimento, né? Então, não tem que ficar ali naquele desespero, né? Deixar o bichinho também seguir a vida dele, né? O progresso dele, que ele também está em fase de progresso, também está ali querendo evoluir. É um princípio inteligente que está ali evoluindo, então tem que entender isso também, vai luta, né? Vambora, é para frente que se anda. Então aí na 310, voltando, né? Ele pergunta, ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido? E ele diz, algumas vezes. Isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual considere as coisas terrestres. Então é lógico, a criatura que é apegada ao corpo, ela vai ficar ali valorizando os ossinhos dela até o final. E se alguém fizer alguma coisa com aqueles ossinhos lá, não cuidar, ela vai, né, sentir também. A Mariana coloca, o meu papagaio já passou do tempo de vida estimado, acho que ele é imortal. De repente também é o tratamento que ele recebe, né, Mariana? Nós todos temos um tempo,
Mas se tivermos um tratamento especial, de repente seu papagaio aí tem uma boa vida, então ele está durando um pouquinho mais, né? Que bom. Aí na 311 então ele diz assim: o respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer. Quer dizer, tudo aquilo que seu ente querido desencarnou, os bens que ele deixou, então as roupas, os livros, né, o que ele possuía, o respeito que você tem por esses bens materiais, né, de ficar ali cultuando, vai fazer bem a esse espírito? Aí ele diz, né? O espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos, avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento que o atrai para vós, e não os objetos. Então, o que a gente conclui com uma resposta dessa, né? Os objetos dos nossos entes queridos, tenho certeza que eles vão ficar muito mais felizes se nós utilizarmos esses objetos em prol de alguém. Doarmos para alguém que possa continuar usando, né? Roupa, livro, tudo que ficou da pessoa. Se ficar ali cultuando, como a gente vê pessoas que ficam cultuando quartos dos entes queridos, as roupas, tudo ali, isso não faz bem. Não faz bem. O que ele quer ser é ser lembrado. E o que ele está dizendo aqui não importa os objetos, importa o teu pensamento em relação a eles. Claro, se você guardar uma foto, né, você guardar deixar um quadro na sua casa, do teu pai, tem uma foto que eu gosto muito, é quando no dia do meu casamento a gente entrando na igreja, né? Eu guardo isso. Agora, eu não preciso de estar aqui com aqueles objetos do meu pai, as roupas que ele deu. Não, um dia que ele desencarnou, na semana seguinte nós distribuímos tudo, demos tudo. E isso não demonstrou nenhum desafeto por ele, ao contrário. A lembrança dele, o amor que a gente tem por ele, continua até hoje, né? Negrão, aqui no Rio de Janeiro, tinha uma senhora, eu não sei se ela ainda está, eu acho que ela já deve ter desencarnado, porque já tem muitos anos, muito tempo isso. Eu me lembro que eu era jovem, eu era mocinha, garotona, e eu morava ali num bairro aqui perto, onde tem o Jardim da Saudade. O Jardim da Saudade é um cemitério que ele é aberto, ele não tem muro em volta, porque é como se fosse um jardim. E essa senhora, ela ia para lá, a cabeça da criatura, ela ia para lá todos os dias na sepultura do filho. Ela levava comida para a sepultura, ela levava lanche, ela levava doce, e sentava lá e ficava lá levando aquilo para o filho comer aquilo, não é? Agora você imagina, o filho dela, como espírito, devia de ficar desesperado, porque ele não quer. Quem é que vai querer que se desencarnou, o corpo está lá no cemitério e você vai querer ficar vendo o teu corpo lá no cemitério? Não. Então o que a gente vai ver aqui no nosso próximo estudo, né, que é a comemoração dos mortos, os funerais, a gente vai ver o espírito não quer essas lembranças. Ele quer caminhar, ele quer emitindo energias, através de prece, através de vibrações boas, através de pensamentos bons. Ele não precisa mais de comida, ele não precisa mais de roupa, ele não precisa de mais nada material. Aí as pessoas ficam cultuando, né? Guardando aquilo, como se fosse... Às vezes tem casas que a gente vê, as pessoas não podem nem entrar no quarto que era lá da criatura que desencarnou. A gente não pode nem entrar, está lá trancado, fechado a chave. Não é bom. Isso não é bom. Na 312, ele pergunta: os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corpórea? Quer dizer, principalmente aqueles que desencarnam por uma doença muito dolorosa, né? Muito sofrida. Será que quando desencarnam conservam essa lembrança? E ele diz: frequentemente a conservam. Os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar
como espíritos. Então eles se lembram do sofrimento que tiveram e devem ficar assim aliviados porque já estão livres desses sofrimentos. E aí vão valorizar mais, é o que eles estão dizendo aqui, vão desfrutar mais e valorizar mais a verdadeira vida de espírito. Na 300 ao deixar a Terra, né? Então quem está com uma vida tranquila, uma vida feliz, que tem uma família bonita, que tem uma família harmonizada, que é meio difícil, né? Mas vamos imaginar, uma família harmonizada, que tem uma situação financeira boa, que está ali feliz, feliz, feliz. Quando ele desencarna, será que ele vai ter saudade dessa vida? Aí olha a resposta, gente. Somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza e que eles expiam pelo sofrimento. Quer dizer, só o espírito inferior, que ainda está ligado ao mundo material, às paixões materiais, que acha que isso aqui é que é a felicidade, é que vai sentir saudade. O espírito elevado, que sabe que isso aqui não é felicidade, não quer nem saber, não quer lembrar de mais nada. E ele diz, para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Qualquer coisa do mundo espiritual é melhor do que a vida terrena. É isso que ele está falando para nós aqui, né? Então, qualquer situação, claro, situação tranquila, que você desencarne tranquila na vida espiritual, e a gente sabe que lá é que nós temos a verdadeira felicidade, vai ser melhor do que qualquer situação que, entre aspas, nós achamos que seja felicidade aqui na Terra. Porque aqui a gente ainda coloca a felicidade nos valores materiais. É incrível isso. Né? Mas a gente ainda coloca a felicidade. Quando é que a gente está em paz? Quando tudo está tranquilo na nossa vida, quando nossas dívidas estão em dia, quando a gente não está doente, quando a gente não está com problema nenhum, quando nós temos tudo dentro da nossa casa, todos os eletrodomésticos que nos trazem conforto, quando a gente pode ter o carro do ano, a gente está. Isso para nós é que a gente vai avaliando isso como felicidade. Mas a verdadeira felicidade não é essa, porque é o que ele falou lá dentro. Foi no Evangelho que nós lemos. Todo rico, milionário, ele tem um vazio. Por mais que você tenha dinheiro, a verdadeira felicidade você não tem. Porque ela não pertence a esse mundo. Né? Aqui a gente pode ter lances de felicidade se nós estivermos já agindo, pensando e raciocinando como espíritos, né? Pois é, né, Cícera? Se eles se suicidam, por quê? Por que não estão felizes? Ninguém vai se... né? A vida está feliz. Pois é, há um rapaz num sucesso tremendo, com todo um público, vendendo disco, uma situação financeira muito boa. E aí? Entrou nesse processo aí, chegou nesse... aonde o que aconteceu. Então a gente percebe que os bens materiais não trazem essa felicidade que a gente acha que tem, né? A felicidade está nos valores morais, a felicidade está na consciência tranquila, a felicidade está na consciência do dever cumprido, na certeza que você está se esforçando para agir da maneira como o nosso mestre, que é o nosso guia, nos ensinou. Isso é que nos dá felicidade. Sensação boa, quando a gente age dessa maneira, quando a gente age como espírito, quando a gente começa a raciocinar e agir como espírito e não como corpo. E aí Kardec coloca aqui um comentáriozinho em relação a isso, né? Como o adulto que desprezou o que constituía as delícias de sua infância. Nós não lembramos das coisas da nossa infância, mesmo que ela tenha sido maravilhosa. Mas foi passageiro, né? Foi uma coisa que passou, como ele diz aqui, prazeres efêmeros, prazeres passageiros, que não são eternos. Na 314,
ele diz assim: aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar. Quer dizer, se você estava fazendo uma obra aqui, né, um trabalho de grande utilidade, de grande finalidade, de grande utilidade para a sociedade, vamos colocar assim, e aí você morre, não conseguiu concluir aquilo, será que você vai lamentar por tê-los deixado por acabar? E a resposta é não, porque vê que os outros estão destinados a concluí-los, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui nosso querido Chico Xavier. Será que ele se lamentou quando desencarnou por ter deixado a obra que ele fazia lá em São Leopoldo, em Uberaba? Com certeza não, porque as pessoas que estão lá continuam fazendo o trabalho que ele fazia, né? O atendimento que ele fazia às pessoas que sofriam. Nós que estivemos lá, conhecemos, tem lá a Casa da Sopa, que continua dando atendimento às pessoas necessitadas. Então ele não está triste por isso, porque ele sabe que as pessoas vão continuar, se era um trabalho mesmo que tinha utilidade. Então ele diz não, porque ele sabe que alguém vai concluir. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Então o que eu vou fazer? Eu sei que eu posso influenciar e eu vou lá influenciar para que eles continuem aquele trabalho, para que continue a obra, para que não deixe a obra acabar, não é? É o que acontece aqui na nossa casa. O Centro Espírita Leon Denis, ele foi criado pelo nosso querido Altivo Panfiro. E ele fez um trabalho bonito, junto com as pessoas que estavam junto a ele no início da obra, criou a obra social Antônio de Aquino, que é uma obra social que tem aqui num bairro em Magalhães Baixos, que atende a uma comunidade de quase 1000 pessoas. Então ali nós temos departamento médico, departamento dentário, departamento de atendimento à cesta básica, tudo que é remédio, tudo que se pode oferecer para criaturas, sempre com a colaboração dos adeptos, dos frequentadores do centro, e faz esse trabalho bonito. Muito bem, ele desencarnou. Então, será que ele desencarnado está lá lamentando? Não, porque ele sabe que o trabalho que ele criou continua sendo valorizado e continua sendo feito por aqueles que aqui ficaram. E a gente sabe, porque ele de vez em quando dá comunicação lá no centro, que ele pode influenciar mesmo, né? E ele continua ali. De vez em quando ele dá uma mensagem, chamando a nossa atenção. Não pare, não deixe, como puxando mesmo a orelha. Vamos trabalhar, a obra não pode parar. E está indo, continua como se ele ainda estivesse aqui entre nós. Então é o que eles estão dizendo aqui. E aí ele diz assim, ó, ainda nessa resposta: seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. E aí continua a ideia e ainda convoca os espíritos que eles puder convocar para continuar influenciando e amparando no trabalho que ele tinha deixado aqui, né? Então, o bem sempre vai ser valorizado. Sempre, sempre. Por isso ele fala, um trabalho com uma finalidade útil sempre vai ter a continuidade. Quantos a gente sabe aí que fizeram obras aí, trabalho, vocês vejam, eu gosto muito do trabalho que o Betinho lançou aqui no Rio. O Betinho, Humberto de Souza, que criou no início, quando ele se viu por conta de uma hemofilia, e ele fazia transfusão de sangue, e lá uns 20 anos atrás mais ou menos, ele descobriu que estava com AIDS, né? Engraçado que foi ele e o irmão. O Enfio se revoltou, não durou um ano. Quando descobriu que estava com AIDS, o Enfio, que era um cartunista sensacional, um homem inteligentíssimo, né, pertencia ao jornal o Globo aqui do Rio de Janeiro, ele se revoltou com a doença, e aí a gente sabe, né, porque as notícias corriam. E ele não durou um ano. O Betinho resolveu cuidar. E o Betinho era ateu. Agora vocês vejam, hein? Ele era conhecido como Betinho, né? O Betinho era ateu. Ele criou esse Fome Zero.
Começou a campanha no Natal, Natal Sem Fome, e começou e foi. Betinho ainda durou quase uns 15 anos fazendo esse trabalho. E ele desencarnou, e o grupo que trabalhava com ele continua fazendo o trabalho até hoje, e só vem crescendo. Então, isso é o que os espíritos estão falando aqui, é uma verdade. Se o trabalho é do bem, se o trabalho é útil, com certeza vão ter influências e não vai deixar acabar, né? 316, ainda dá tempo. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? A resposta: isso depende da sua elevação ou da missão com que possa ter a cumprir, né? Então, se ele ainda tem compromisso com essas situações que ficaram aqui na Terra, como essa questão anterior que nós vimos aqui, como eu dei o exemplo para vocês aí do Betinho e do nosso altivo aqui, eles continuam interessados, né? Aí ele diz: aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos. O que admiram, como o sábio admira a obra, porque aqui nessa pergunta ele está falando se o espírito se interessa pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. Então ele está dizendo: aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode aprovar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Então, é sempre aquela ideia: aquilo que é útil é valorizado, é observado, é amparado, é influenciado. Aquilo que não é, eles deixam de lado. Questão 317. Os espíritos conservam, depois da morte, o amor à pátria? E a resposta é sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra é aquela em que possuem maior número de pessoas simpáticas. Então, a gente vai, esse espírito patriótico, né, a gente vai permanecer, é em relação ao universo. E espírito não tem nacionalidade. Espírito não tem pátria. Agora, é como ele diz, ele na Terra é aquela que possui maior número de pessoas simpáticas. Então, por exemplo, a gente desencarna. Onde que eu tenho mais amigos? Aqui no Brasil. Então eu vou ter um carinho especial pelo Brasil. Mas o meu amor será por todas as nações, pelo universo. O meu patriotismo, a minha pátria, vai ser o universo, né? A nossa pátria como espírito. Aí, Kardec vem fazendo um comentário aqui, que eu vou ler para a gente poder encerrar o nosso trabalho. Ele diz assim: a situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, na razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Então, isso que a gente tem sempre que ter em mente. As situações vão nos acontecer de acordo com esse grau de moralidade que nós temos, tanto o lado moral como o lado intelectual. E ele continua: os espíritos de uma ordem elevada geralmente só fazem de alguma maneira os que aqui permanecem, constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Intrometem-se nas nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, tomando parte mais ou menos ativa segundo o seu caráter. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com os que a elas se entregam e as excitam nessas pessoas. Encontramos entre eles alguns mais sérios, que vêm e observam para se instruir e aperfeiçoar. Então, olha aí,
Os espíritos inferiores é que ainda estão ligados às coisas terrenas. E aí vem nos influenciar, né? E aí ele bota um adendo aqui que ele diz, né? Quando ele fala aqui, não podendo satisfazer as suas paixões, como espíritos, né? Então o espírito quer fumar, quer beber, quer dançar, quer comer, quer fazer essas coisas ainda. Como espírito ele não pode. Então o que ele faz? Ele se apodera dos encarnados e gozam com o que elas fazem e as excitam nessas pessoas. E ele diz, obsessões para os vícios que dão prova os tratamentos espíritas em hospitais e nos centros. Nota do tradutor, né? Então, onde nós vemos aí as influenciações negativas nos encarnados desses espíritos inferiores que ainda estão ligados à matéria. Por isso que a orientação vem sempre para nós. Desapego. Viva no mundo material, mas não seja deste mundo material, porque você só vai sofrer com isso. Então, se você não quer sofrer, quer se livrar das dores, comece a se dispersar desse mundo material, desse amor que a gente tem ainda pelas coisas materiais. Vamos ter um amor, mas não um amor possessivo. Vamos gostar, amar as coisas que a gente tem. É natural amar nossos maridos, amar nossos entes queridos, amar nossa família, amar nossos amigos, amar o bairro que nós moramos, amar o país que nós moramos, amar as coisas que nós temos, mas sem aquele desespero do egoísmo e da possessão. Eu amo, mas se eu tiver que me desfazer, eu vou me desfazer numa boa, numa tranquilidade, tá bom? Gente querida, a gente está encerrando aqui o nosso estudo desta noite, desta sexta-feira. E aí a gente quer saber quem é que pode levantar a mãozinha para fazer a nossa prece de encerramento. Fazemos esse convite. E ficamos sem som?